Existem vários desafios no campo da avaliação. Na minha percepção, são desafios que estão relacionados com o uso das informações produzidas no campo da avaliação e no entendimento, né, dessas informações por parte dos gestores de programas e dos técnicos que operam os programas públicos, tá certo? Eu não acho que o desafio maior no campo da avaliação seja o da produção da informação e do conhecimento. Existem muitos métodos, muitas técnicas, muitas informações, bases de dados, mas eu acho que hoje o grande desafio realmente fazer com que as pessoas entendam os resultados que são produzidos e como esses resultados podem ser apropriados no seu cotidiano. Existem muitas vezes assim uma certa mitificação no campo da avaliação de que está faltando assim a produção de algum conhecimento muito inovador e muito relevante, quando na verdade, né, o que falta é o uso das informações disponíveis para as inovações cotidianas do gestor. Quando a gente desenvolve sistemas de monitoramento, quando a gente desenvolve indicadores, né, muitas vezes o operador do programa ele nem conhece muitas vezes o significado daquele indicador e como aquele indicador pode fazer alguma mudança, pode aportar alguma informação que seja relevante para alguma mudança na sua atividade cotidiana, tá certo? Então eu acho que o maior desafio é exatamente esse, é de como as pessoas podem se apropriar da informação, entendê-la e colocá-la, né, em prática no seu contexto de atuação, tá certo? Esse eu acho que é o maior desafio no campo da avaliação, sobretudo agora no campo dos objetivos de desenvolvimento sustentável, que o conjunto de indicadores e de informações é muito mais amplo e que as dificuldades de compreensão, né, dessa agenda e dos indicadores vão se potencializar. Por isso que eu acho muito importante iniciativas como o do NEC de desenvolvimento de capacidades subnacionais e nacionais de avaliação. Muitas vezes nós produzimos resultados que são muito diferentes da expectativa de quem contrata a avaliação, né? Em geral, a demanda por avaliação aparece muitas vezes quando o governador, o presidente, o prefeito, enfim, o gerente do programa acha que as coisas estão boas, né? E muitas vezes a gente traz resultados que não são os resultados esperados. Bem, uma estratégia que a gente tem adotado nessas situações é envolver o contratante da avaliação, aquela pessoa que que pediu, né, e que demandou a avaliação, desde o começo, mostrando para ela todos os passos da avaliação, tá certo? Mostrando, inclusive, que muitas vezes, mais do que avaliar os resultados, é avaliar a implementação do programa, né? Essa é a melhor estratégia para não trazer, vamos dizer assim, um ruído, um problema para quem efetivamente o contrata, tá certo? Então, você precisa logo no começo deixar claro, ter alguma uma percepção de que se o programa está pronto para ser avaliado segundo a perspectiva de quem solicita a avaliação. Existem programas que às vezes são programas muito novos
e que os gestores imaginam que já pode estar produzindo resultados, quando na verdade são programas que precisam ainda um longo processo de implementação. Então, a gente sempre discute muito antes de iniciar uma avaliação, tentando antecipar esse tipo de problema, porque muitas vezes fazer uma avaliação para mostrar que os resultados são muito pequenos, né? Isso, em geral, você já deveria ter antecipado ao gestor, tá? Dizendo, olha, o programa está sendo implementado, ele é muito novo, aparentemente existem problemas de capacitação de pessoal, existem problemas de recursos financeiros, existem problemas nas articulações e nas operações do programa pelo país. Então você, logo no início, levanta todos os problemas e o gestor já antecipadamente sabe o risco que é, muitas vezes, contratar uma avaliação de resultado quando ele precisa, na verdade, uma avaliação de implementação, tá certo? Mas, invariavelmente, acontece isso também, mesmo que aparecem avaliações do Instituto de Estatística ou de uma universidade que produz avaliação sobre um programa que está sob a responsabilidade daquele gestor. Então, muitas vezes a gente tem que realmente convencer o gestor da importância, muitas vezes, daquele resultado e ele encarar aquela avaliação positivamente, como uma oportunidade para conseguir mais recursos ou para corrigir problemas que estão impactando na implementação do programa. Bom, a Agenda 2030 de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável coloca para as instituições responsáveis por realizar a avaliação uma série de desafios. Uma série de desafios porque há um conjunto muito mais amplo de dimensões a serem avaliadas e cada dimensão precisa ser avaliada para grupos cada vez mais específicos. Portanto, o sistema estatístico existente nos países, ele realmente não vai conseguir responder e produzir indicadores com esse grau de amplitude de escopo e de detalhamento de subgrupos. As pesquisas amostrais são pesquisas que não dão conta de responder, né, essas questões tão específicas ou para grupos tão vulneráveis e tão pequenos. Então, é inevitável que nós venhamos usar cada vez mais registros administrativos e uma série de outras bases de dados que, desde que integradas entre si, podem produzir indicadores interessantes de resultados e impactos. Nós fizemos, inclusive no Brasil, vários estudos sobre o Bolsa Família, integrando informações do Cadastro Único, da folha de pagamentos do Bolsa Família, dos registros de emprego no mercado de trabalho, dos registros de microcrédito, ou seja, era uma grande base de dados conectada que permitia você responder questões bastante interessantes sobre o impacto dos programas, tá certo? Tá? Para grupos muito pequenos, né? Então eu vejo o Big Data nessa perspectiva, como uma estratégia bastante interessante de responder questões relativas a resultados e impactos dos programas públicos, para permitir avaliar, né, resultados para pequenos grupos, como também uma outra coisa importante, os efeitos integrados dos programas. Tá certo? É uma perspectiva, inclusive, bastante diferente dos desenhos quase experimentais ou experimentais típicos de avaliação de impacto.
certo? Que são amostras, muitas vezes grandes, mas que têm problemas muito constantes de operacionalização. Você perde muitos registros ao acompanhar essas famílias que, né, são levantadas no momento inicial e nas etapas seguintes da avaliação de impacto experimental. No caso dos registros administrativos, você também tem outros problemas. Você não tem garantia que as pessoas que estão nos registros administrativos representam de fato uma amostra aleatória de todo o conjunto de beneficiários, tá? Mas ela é uma, em geral, base de dados muito grandes e que permitem você fazer um acompanhamento, inclusive, muito mais periódico do que as estratégias tradicionais de avaliação de impacto através de pesquisas amostrais. Então eu vejo muito positivamente o uso dos dados administrativos, mas sabendo também que, né, o sistema estatístico vai ter que também ter novas pesquisas, porque nem mesmo os registros administrativos respondem a algumas das questões que estão colocadas na agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nós iniciamos no Brasil uma revista especializada no campo de monitoramento e avaliação. É a Revista Brasileira de Monitoramento e Avaliação, que foi iniciada em 2011 e publicamos 10 números, 2 por ano. Tá? Foi bastante interessante inicialmente a proposta, porque era uma revista que tinha um propósito de receber artigos da comunidade de avaliadores profissionais e também de técnicos do setor público, tá certo? Porque no caso do Brasil, e imagino que vários outros países, o campo da avaliação ele é atendido muito por pesquisadores de formação e experiência acadêmica. E não são muitas vezes avaliadores que conhecem a implementação, as dificuldades, o contexto político, inclusive, da avaliação. Então a revista ela tinha essa finalidade, ser um periódico técnico que sistematizaria e apresentaria os resultados de avaliações realizadas fora da universidade, tá certo? Bom, o fato é que a revista começou bem, mas, como acontece com todas as revistas de um modo geral, você tem que ter uma estrutura de captação de artigos muito dinâmica, tá certo? E a própria comunidade tem que se sentir estimulada a produzir muitos, os artigos. Então nós sentimos um pouco uma certa dificuldade de ter artigos espontaneamente mandados para a revista. Então nós induzimos a produção de vários artigos, né, por técnicos e gestores no governo federal e alguns no governo estadual, tá certo? E procurávamos também nessa revista trazer resenhas de artigos, resenhas de livros e entrevistas com especialistas no campo da avaliação. Inclusive o Indra foi uma das pessoas que foi entrevistada numa dessas edições da revista ao longo desses últimos 4, 5 anos. O desafio hoje é fazer com que a revista seja sustentada pela Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação, porque no começo era o Ministério de Desenvolvimento Social que colocava o pessoal, colocava recursos para garantir a revista, né? E eu diria que uma boa parte dos artigos eram de técnicos do Ministério do Desenvolvimento Social. E o desafio, né, da revista agora é ganhar autonomia, né, tendo apoio de universidades, de outros ministérios e também aportes de uma comunidade mais abrangente nessa área. Inclusive
de avaliadores na América Latina, que é também um outro desafio importante, que nós, à época, imaginávamos, mas não conseguimos implementar. Existem várias modalidades de capacitação adequadas a diferentes tipos de usuários da avaliação. No caso do Brasil, nós fizemos um grande programa de introdução ao campo da avaliação, que envolvia 3 cursos. Um curso de indicadores, um curso de conceitos de monitoramento e um curso de introdução às pesquisas de avaliação. Eram cursos voltados para técnicos estaduais e municipais encarregados de implementar as avaliações e de operar os programas. Tá? Foram mais de 15 mil pessoas que passaram por esse treinamento através de educação à distância. Tá? Desenvolvemos um bom material, desenvolvemos vídeos na internet, eu acho que foi um curso muito bem avaliado. Bom, agora, existem outros cursos mais específicos para aprofundar o conhecimento daquelas pessoas que fazem, de fato, a avaliação, né? E aí, eu diria que, no caso do Brasil, existem alguns centros que desenvolvem esse tipo de formação. Cada um deles com uma determinada ênfase disciplinar, né? Então você tem a ênfase disciplinar dos economistas, tá certo? Então existem programas de pós-graduação voltados para avaliação com a perspectiva da econometria, que é uma das áreas. Existem aqueles centros mais multidisciplinares no campo das ciências sociais e existem também aquelas ofertas de cursos específicos de técnicas, que são várias instituições que podem oferecer. Então, eu diria para você que, no caso do Brasil, a oferta para a formação de um avaliador profissional que contemple todo o conjunto de técnicas e perspectivas avaliativas é bastante limitado. Você realmente vai ter que ir no Canadá, nos Estados Unidos, onde esses cursos já são existentes há mais tempo, tá certo? Esperamos que no Brasil a gente consiga vir a ofertar programas de pós-graduação com essa perspectiva mais multidisciplinar, que já é, né, a característica nesses outros países. Mas mesmo nesses países, é importante que se diga, mesmo aqui nos Estados Unidos ou mesmo no Canadá, você vai ter sempre cursos que dependem muito do perfil do corpo de professores que ministram as disciplinas. Vai estar, às vezes, muito voltado para avaliação de impacto quase experimental, ou às vezes muito voltado a métodos qualitativos, tá certo? Muito voltados a projetos sociais de pequena escala, e muitas vezes também, vamos dizer assim, um misto das duas experiências. As avaliações, elas produzem impacto do início, né, do processo de produção de conhecimento. Desde que os técnicos e gestores das políticas e dos programas estejam envolvidos desde o início. Eu acredito muito no papel de aprendizagem, de avaliação como um processo de aprendizagem. Tá certo? Então, as nossas boas experiências de avaliação são aquelas avaliações em que os técnicos e gestores se envolvem desde o início na definição de um termo de referência, na definição de um questionário, na definição da amostra e depois na discussão dos resultados. Tá certo? Porque é exatamente uma parte importante da implementação de políticas públicas é reconhecer, de fato, quais são os problemas a serem enfrentados.
Então, quando você contrata uma avaliação, você é obrigado a refletir sobre quais são, de fato, os principais problemas a serem enfrentados. Então, isso, né, a clareza dos problemas a serem enfrentados já é um primeiro ganho da avaliação, tá certo? Então, as nossas experiências no Ministério do Desenvolvimento Social sempre foram essas de que, ao final da avaliação, parte, inclusive, vamos dizer assim, de melhorias, de alguma forma, foram sendo incorporadas no processo, tá certo? Tá? Um outro resultado importante é que, muitas vezes, as avaliações, elas envolvem uma discussão muito ampla, com muita gente, para poder implementar as alterações que, muitas vezes, as avaliações trazem. E essa é a nossa experiência no caso do Brasil. Uma das últimas avaliações que nós fizemos foi uma avaliação do impacto do Bolsa Família nas comunidades indígenas. O Bolsa Família, ele não foi desenhado para atender necessidades da comunidade indígena, tá? Ele foi desenhado para atender necessidades de população pobre, residindo nas periferias ou no meio rural, mas não a população indígena. Então, para nós era muito importante entender se o Bolsa Família tinha um impacto positivo ou negativo para essa população, tá certo? Se ajudava a melhorar as condições de vida dessa ou se introduzia outros problemas. Então, nós fizemos uma avaliação em 6 terras indígenas no Brasil. Foi uma avaliação de quase um ano, porque envolveu antropólogos que ficaram 80 dias, né, nas aldeias, registrando, né, todas as situações que eles vivenciavam e que a população indígena efetivamente vivenciava, tá? E nós chegamos a muitas constatações interessantes com relação ao programa Bolsa Família, aos problemas que as famílias indígenas tinham para sacar o dinheiro, e fomos tentando resolver ao longo desse um ano, já à medida que os problemas iam surgindo. Mas existiam uma série de outros problemas que envolviam outros ministérios, tá certo? E para isso, realmente, né, nós estávamos num processo de construção de oficinas de discussão para redesenho de outros programas que não eram exatamente o Bolsa Família, mas que eram programas que o Bolsa Família tinha interface com eles, tá certo? Então acho que isso é uma questão, isso denota muito claramente essas dificuldades, né, que a gente tem quando a gente produz a informação, né, de uma avaliação. Ela não está pronta para ser implementada. Existe, né, uma necessidade de um outro ciclo de apropriação do conhecimento e de incorporação marginal ou cotidiana das pequenas avaliações, né, das pequenas alterações, para que de fato o programa possa ser corrigido e levar numa determinada direção. Porque é importante que se diga, no caso do Brasil, a minha experiência é de fazer avaliação de programas muito grandes. Então você não consegue fazer mudanças importantes num curto espaço de tempo, quando você envolve centenas de milhares de operadores de programa. Então tem que ser realmente feito por etapas, tá certo? Porque o risco de uma mudança muito brusca pode ser a própria descontinuidade do programa, tá? Então esse é um grande desafio que a gente tem na hora de incorporar informações que advêm das pesquisas de avaliação. Além disso, existem muitas vezes resultados que são politicamente muito difíceis de serem viabilizados ou, em termos de recursos financeiros, elas são proibitivos para sua implementação imediata. Então, realmente, a gente sempre, por mais relevante que sejam os resultados da avaliação, existe um outro contexto, um outro mundo, que é o mundo real da implementação, tá certo? E que não né, facilmente conectável uma coisa com a outra. Existem aqui
A gente tem que... O papel do avaliador é produzir informação técnica do melhor nível, tá certo? E reportar isso para o implementador. Mas é o implementador, é o agente público, é o gerente de programa que tem a responsabilidade de incorporar e avaliar em que momento as alterações devem ser implementadas.